Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje a gente vai conversar a respeito de um tema que é muito importante e que é muito polêmico também, que é em relação ao custo da alimentação sem carne. Muita gente se pergunta se a alimentação vegetariana ela é mais cara do que a alimentação onívora. E muitas pessoas colocam isso como um obstáculo para a redução do consumo de carne. Então, vou mostrar para vocês hoje que não, a alimentação vegetariana ela não é mais cara do que a alimentação onívora. Vamos pensar num prato básico onívoro e depois a gente vai comparar com o prato vegano. Então, imagina que no seu prato de almoço você consome arroz, feijão, frango e salada. Como seria a forma correta de substituir a carne? Então, nesse caso, a gente retira a proteína animal e vai aumentar a porção de proteína vegetal, que nesse prato seria o feijão. Eu não preciso nem dizer quanto custa o quilo de feijão em comparado ao quilo de frango. Então, nenhuma proteína vegetal vai ser mais cara do que uma proteína animal. Pelo menos na nossa realidade hoje no Brasil, não se aplica. Ainda que proporcionalmente eu vá aumentar a quantidade de leguminosa, que seria esse feijão, mesmo assim, nunca vai chegar ao preço que seria uma porção de 100 gramas de carne, de frango ou de peixe. É só a gente olhar as notícias e diariamente mostra o aumento do valor dos ovos, da carne, do frango. Então, até de uma forma financeiramente mais sustentável, faria mais sentido consumir proteínas de origem vegetal. Tá, e você vai me perguntar por que as pessoas resolvem então comer carne se é mais barato ser vegetariano? Aí existem diversos motivos, né? O consumo da carne, ele está relacionado a uma questão social, então oferecer carne na sua casa é ter um status, é mostrar que você pode oferecer algum alimento. Tem a questão também afetiva com os alimentos, que nós fomos criados numa sociedade que ela é carnista, que estimula e normaliza o consumo desses alimentos, então existe uma memória afetiva com o consumo desse alimento. Se você for pensar para as pessoas que têm menos dinheiro, a opção mais comum é consumir embutidos que são derivados de alimentos de origem animal e ovos, por exemplo, do que consumir proteínas vegetais. Em qualquer extrato da sociedade, esse consumo de alimentos de origem animal, ele ainda é muito presente. Mas isso é um mito de achar que você vai gastar mais quando você para de comer carne. Na verdade, seria uma forma muito mais econômica, muito mais sustentável e muito mais saudável também. E aí, de onde surgiu isso de que ser vegetariano é mais caro? Gente, hoje a indústria tem investido muito em alimentos de origem vegetal. Então, hambúrgueres, leites vegetais, doces veganos, tudo isso tem um custo muito mais elevado do que comer a leguminosa diretamente. Então, esse mito de consumo de alimentos de origem vegetal, alimentos veganos são caros, é muito mais por essa indústria que não produz em larga escala esses alimentos e aí torna esse produto mais caro do que necessariamente os alimentos vegetarianos serem mais caros. Lógico, quando eu comparo um leite de castanha e um leite de soja, a soja é um alimento que é mais barato do que uma castanha. Então, provavelmente, quando eu compro um leite de castanha, ele vai ser mais caro do que um leite de soja. E aí você pode ou não escolher consumir esses alimentos industrializados veganos. Talvez para complementar o seu plano alimentar, para substituir essa memória afetiva, seja uma boa alternativa. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que essas indústrias produzem esses alimentos que imitam a carne muito mais por uma questão psicológica, para mostrar que é possível não consumir animais do que necessariamente você precisar consumir esse hambúrguer, esse bolinho, esse produto vegano, essa salsicha vegana. Mas se você quiser, você pode ter uma alimentação completamente livre de alimentos industrializados e vai ser muito mais barata e ainda assim vai ser uma alimentação vegana. Ainda tem um ponto que é bem importante falar, que é a questão da industrialização, né? Os alimentos industrializados, eles não são as melhores alternativas para a alimentação, de uma forma geral, sejam eles onívoros ou sejam eles veganos. Então, é sempre importante consumir com moderação os alimentos industrializados. Claro que eles podem ser produzidos de forma artesanal, vão ter menos corantes, menos conservantes e seriam melhores opções para a saúde. Para você que se tornou vegano agora, é importante refletir também. Essa indústria que produz esse hambúrguer vegetal, ela também produz carne. Então, ela está de olho em um público que ela tem a opção de vender. Mas se você for pensar, ela continua produzindo carne.
Então, essa reflexão ela é bem importante para a gente pensar para quem a gente está dando o nosso dinheiro e se faz sentido, com o motivo que a gente se tornou vegetariano, consumir frequentemente esses produtos de indústrias que são carnistas. Uma sugestão que eu dou é, se você pode procurar um alimento produzido de forma artesanal, que vai auxiliar o desenvolvimento da economia local, essa seria uma melhor opção do que comprar um produto industrializado de uma grande empresa que produz também alimentos de origem animal. Então é isso, gente. Não é caro ser vegetariano. Na verdade, o maior número de pessoas deveria saber e praticar isso, porque assim mais pessoas poderiam ser alimentadas. Então coloca aqui se você tem alguma dúvida sobre esse tema, que alimentos você vai começar a consumir. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, encaminha para quem você acha que pode se interessar e segue a gente aqui no canal.